Aula 5. Filosofia medieval. Entre a fé e a razão. Contextualizando a Antiguidade Tardia. A Antiguidade Tardia é um período de transição entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média, datado entre os séculos 3 e 8. Esse foi um tempo de grandes transformações sociais, culturais, políticas e religiosas no mundo mediterrâneo. Um dos episódios significativos dessa era foi a crise do Império Romano do Ocidente, que, enfrentando uma série de problemas internos, acabou não resistindo às invasões bárbaras. Foi nesse período que ocorreu a expansão do cristianismo. Inicialmente uma seita judaica marginal, o cristianismo começou a se propagar pelo Império Romano no século I d.C., ganhando adeptos, a princípio, entre os pobres e as populações marginalizadas. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo no início do século IV foi um ponto de virada crucial. Com o Edito de Milão em 313, Constantino legalizou o cristianismo e pôs fim à perseguição dos cristãos. Posteriormente, sob o reinado de Teodósio I, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. De religião perseguida, o cristianismo triunfou. Nesse cenário, a Igreja Católica foi se consolidando e acabou por ocupar as lacunas de poder deixadas com a queda do Império Romano do Ocidente, proporcionando uma unidade e uma identidade diante de uma Europa fragmentada em reinos germânicos. Dessa forma, a Igreja Católica Apostólica Romana estruturou-se como um Estado imperial, aliando-se aos reis e imperadores, estabelecendo normas e monopolizando a cultura erudita. Antecedentes, os padres apologistas. Os padres apologistas foram teólogos e escritores cristãos dos séculos II e III. Se dedicaram à defesa e explicação do cristianismo frente às críticas e perseguições de pagãos, judeus e autoridades romanas. Suas obras buscavam tanto defender a fé cristã das acusações de subversão política, quanto explicar e justificar os ensinamentos cristãos de forma a torná-los mais compreensíveis e aceitáveis para o público não cristão, principalmente entre as classes mais letradas. Entre os principais padres apologistas estão Justino Mártir, a 165. Justino escreveu várias obras, das quais as mais famosas são suas Apologias e o Diálogo com Trifão. Justino defendia o cristianismo como a verdadeira filosofia, capaz de satisfazer a busca humana pela verdade. Ele argumentava que a razão e a revelação divina não são incompatíveis e que elementos de verdade podem ser encontrados em filosofias pagãs, mas que a plenitude da verdade reside no cristianismo. De acordo com Justino, o ser humano pode conhecer, por meio da razão, a existência de Deus. No entanto, só seria completo quando se reconhece, por meio da fé em Cristo, o Verbo, a Logos, encarnado, que realiza a plena revelação divina. Para fundamentar seu pensamento, recorreu ao estoicismo de Zenão de Sítio. Para os estoicos, existe uma razão, o Logos, que rege o universo, o fogo. Esse elemento estaria presente em todos os seres e substâncias, contendo, dessa forma, as sementes do Logos. Tertuliano, a 160-220. Tertuliano foi um apologista e teólogo latino que escreveu extensivamente em defesa do cristianismo. Suas obras abordavam acusações feitas contra os cristãos e defendiam a fé cristã como superior às religiões e filosofias pagãs. Ele é conhecido por sua frase Credo que absurdum, acredito porque é absurdo, que reflete sua visão de que a fé cristã não necessita de justificativa racional, pois sua verdade transcende a razão humana. Atenágoras de Atenas, a 133-190. Atenágoras escreveu uma defesa do cristianismo dirigida ao imperador Marco Aurélio e seu filho Cômodo, conhecida como súplica em favor dos cristãos. Nela, ele refutava as acusações de ateísmo, canibalismo e incesto feitas contra os cristãos, e explicava as crenças e práticas cristãs, enfatizando a racionalidade e moralidade do cristianismo. Teófilo de Antioquia, AM 183. Teófilo escreveu uma obra apologética chamada Ade Autolicum, a Autólico, na qual defendia o cristianismo contra as críticas pagãs e oferecia uma exposição sistemática da fé cristã. Ele também explorava a criação do mundo e a natureza de Deus, buscando mostrar a coerência e racionalidade da fé cristã. Orígenes, a 184-253. Orígenes defendia o cristianismo através da filosofia e da interpretação alegórica das Escrituras, buscando demonstrar a profundidade espiritual e intelectual da fé cristã. Baseava seu pensamento conforme a doutrina cristã fundamentada pela Igreja Católica. Defendia que Cristo é a fonte de luz e que a Igreja reflete essa luminosidade para os seres humanos. Ele pregava que,
Fora da Igreja, não é possível conseguir a salvação, a verdadeira felicidade e o encontro com Deus. Os principais objetivos dos padres apologistas eram: primeiro, defesa da fé cristã em responder às acusações e calúnias feitas contra os cristãos, como a prática de rituais secretos, a rejeição das tradições romanas e a deslealdade ao império. Segundo, explicação das doutrinas cristãs em tornar as crenças cristãs compreensíveis para os não cristãos, utilizando argumentos filosóficos e racionais para mostrar a razoabilidade da fé cristã. Terceiro, dialogar com a filosofia e a cultura pagã e integrar e reinterpretar elementos da filosofia grega e romana à luz do cristianismo, mostrando que a fé cristã não era irracional ou anticientífica. Quarto, conversão e evangelização em atrair pagãos e judeus ao cristianismo, apresentando a fé cristã como a verdade última e o cumprimento das expectativas religiosas e filosóficas. Quinto, fortalecimento da comunidade cristã em fortalecer a fé dos cristãos ao fornecer-lhes respostas às críticas e perseguições, bem como uma compreensão mais profunda e racional de suas crenças. Os esforços dos padres apologistas foram fundamentais para a sobrevivência e expansão do cristianismo durante seus primeiros séculos, ajudando a estabelecer uma base intelectual e teológica que continuou a influenciar a Igreja por muitos séculos. A filosofia patrística. A filosofia patrística buscou estabelecer os fundamentos intelectuais e teológicos do cristianismo. Os padres da Igreja conseguiram harmonizar, naquele contexto, a revelação cristã com a filosofia clássica, defendendo e aprofundando a fé de forma que ainda hoje influencia a teologia cristã e a filosofia ocidental. Esse período de intensa reflexão e desenvolvimento doutrinário foi fundamental para a consolidação do cristianismo como uma das principais forças culturais e intelectuais do mundo ocidental. Santo Agostinho, vida e obra. Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, nasceu no ano 354, em Tagaste, uma cidade na província romana da Numídia, norte da África, atual território da Argélia. Sua mãe, Mônica, era uma cristã devota, enquanto seu pai, Patrício, era pagão e se converteu ao cristianismo pouco antes de sua morte. Desde jovem, Agostinho demonstrou grande interesse pelos estudos. Ele foi enviado para Cartago para receber uma educação clássica em retórica, que era essencial para uma carreira pública. Durante sua juventude, ele levou uma vida desregrada, envolvendo-se em diversos relacionamentos e aderindo ao maniqueísmo, uma religião que oferecia respostas simples e dualistas para o problema do mal. Após muitos anos de busca espiritual e intelectual, Agostinho converteu-se ao cristianismo em 386, influenciado pela pregação de Santo Ambrósio e pela leitura de obras filosóficas, especialmente dos neoplatônicos. Sua conversão é descrita detalhadamente em sua obra Confissões. Em 387, foi batizado por Ambrósio em Milão. Após sua conversão, Agostinho retornou à África do Norte, onde fundou uma comunidade monástica. Em 391, foi ordenado sacerdote em Hipona, e em 396 tornou-se bispo da cidade, posição que ocupou até sua morte em 28 de agosto de 430, durante o cerco dos vândalos a Hipona. A produção literária de Agostinho é vastíssima e variada, abrangendo teologia, filosofia, exegese bíblica, sermões e cartas. Suas obras influenciaram profundamente o pensamento cristão e a filosofia ocidental. Entre suas obras mais importantes estão Confissões e a Cidade de Deus. Escrita por volta de 400, Confissões é uma autobiografia espiritual em que Agostinho narra sua vida desde a infância até sua conversão ao cristianismo. A obra é um diálogo profundo com Deus, no qual Agostinho reflete sobre o pecado, a graça, a busca pela verdade e a natureza da memória e do tempo, e considerada uma das maiores obras da literatura cristã e mundial. A Cidade de Deus, escrita entre 413 e 426, é uma defesa do cristianismo contra as acusações de que ele teria sido responsável pela queda de Roma. Agostinho argumenta que existem duas cidades, a Cidade de Deus, formada pelos eleitos que vivem de acordo com a vontade divina, e a cidade dos homens, caracterizada pelo amor próprio e pela desordem moral. A obra explora temas como a providência divina, a história e a relação entre a Igreja e o Estado. Influências de Platão. O dualismo platônico postula uma distinção radical entre o mundo sensível, o material, e o mundo inteligível, o ideal. Platão argumentava que o mundo sensível é imperfeito e imutável, uma mera sombra das realidades perfeitas e eternas que existem no mundo das ideias ou formas. Segundo Platão,
O conhecimento verdadeiro não pode ser obtido através dos sentidos, mas apenas pela razão, que contempla as ideias imutáveis. Agostinho encontrou no platonismo uma estrutura filosófica que lhe permitiu formular e articular muitos de seus pensamentos teológicos. Ele reinterpretou o dualismo platônico à luz da fé cristã, focando especialmente na relação entre Deus e o mundo, alma e corpo, e o problema do mal. Influências de Platão. O dualismo platônico postula uma distinção radical entre o mundo sensível, a material, e o mundo inteligível, a ideal. Platão argumentava que o mundo sensível é imperfeito e imutável, uma mera sombra das realidades perfeitas e eternas que existem no mundo das ideias ou formas. Segundo Platão, o conhecimento verdadeiro não pode ser obtido através dos sentidos, mas apenas pela razão, que contempla as ideias imutáveis. Agostinho encontrou no platonismo uma estrutura filosófica que lhe permitiu formular e articular muitos de seus pensamentos teológicos. Ele reinterpretou o dualismo platônico à luz da fé cristã, focando especialmente na relação entre Deus e o mundo, alma e corpo, e o problema do mal, livre-arbítrio e predestinação. Agostinho dedicou parte considerável de sua obra à discussão do livre-arbítrio e da predestinação. Suas reflexões sobre esses temas buscaram reconciliar a liberdade humana com a soberania divina, abordando questões complexas sobre a responsabilidade moral, a graça de Deus e a salvação. Agostinho acreditava firmemente no livre-arbítrio, a capacidade do ser humano de escolher entre o bem e o mal. Em suas obras iniciais, como de Libero-arbítrio, há sobre o livre-arbítrio. Ele argumenta que Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio para que pudessem escolher voluntariamente segui-lo. Sem essa liberdade, a moralidade e a responsabilidade seriam impossíveis. Nessa perspectiva, utilizou o conceito de livre-arbítrio para abordar o problema do mal. Ele argumentava que o mal não é uma substância, mas uma privação do bem. O mal surge das escolhas erradas feitas pelos seres humanos, que desviam seu livre-arbítrio para longe de Deus. Assim, Deus não é o autor do mal. Os seres humanos são responsáveis pelo pecado através de suas próprias escolhas livres. Em suas obras posteriores, especialmente em resposta ao pelagianismo, Agostinho desenvolveu uma visão mais complexa da predestinação. Os pelagianos afirmavam que os seres humanos poderiam alcançar a salvação através de suas próprias forças, sem a necessidade da graça divina. Agostinho combateu essa heresia enfatizando a importância da graça de Deus para a salvação. Para Agostinho, a graça de Deus é absolutamente necessária para a salvação. Ele acreditava que, devido ao pecado original, a vontade humana está corrompida e é incapaz de escolher o bem sem a ajuda divina. Portanto, Deus, em sua infinita misericórdia, concede graça a alguns indivíduos para que possam ser salvos. Esta graça é irresistível e transformadora, capacitando os eleitos a responderem positivamente a Deus. Agostinho ensinava que Deus, em sua onisciência, conhece desde a eternidade aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Esta doutrina de predestinação não significa que Deus cause a condenação de ninguém. Em vez disso, ele permite que os não eleitos sigam seu próprio caminho de pecado, enquanto concede graça salvadora aos eleitos. A predestinação é, portanto, uma expressão da soberania e da misericórdia de Deus, que escolhe alguns para a salvação não por mérito próprio, mas por sua vontade graciosa. Dessa forma, reconhecia o mistério envolvido na doutrina da predestinação. Ele admitia que a mente humana é incapaz de compreender completamente os caminhos de Deus. No entanto, ele insistia que a doutrina da predestinação deveria ser aceita com fé, pois é uma expressão da soberania e da justiça divina. Agostinho tentou reconciliar o livre-arbítrio e a predestinação através de uma forma de compatibilismo. Ele argumentava que a liberdade humana não é eliminada pela predestinação divina. Em vez disso, a graça de Deus capacita a vontade humana, permitindo que os indivíduos escolham o bem livremente. Os eleitos escolhem seguir Deus por causa da graça transformadora, enquanto os não eleitos escolhem o pecado de acordo com sua própria vontade. Apesar de acreditar na predestinação, Agostinho defendia que os seres humanos são responsáveis por suas ações. Aqueles que pecam fazem isso voluntariamente, seguindo suas próprias inclinações. Assim, a justiça de Deus é mantida, pois os indivíduos são julgados com base em suas próprias escolhas. A concepção agostiniana sobre o tempo. Em sua obra Confissões, particularmente no livro 11, Agostinho oferece uma das reflexões mais profundas e influentes sobre o conceito de tempo na filosofia ocidental. Suas considerações não são apenas filosóficas, mas também teológicas, e têm como objetivo entender a natureza do tempo em relação a Deus e à criação.
Ele observa que nossa percepção de tempo pode ser dividida em três partes: passado, presente e futuro. No entanto, ele argumenta que apenas o presente realmente existe, pois o passado já não é e o futuro ainda não é. Para Agostinho, o presente é o único que realmente é, mas até mesmo o presente é efêmero, constantemente transformando-se em passado. Agostinho relaciona o tempo à mente humana. Ele sugere que nossa percepção do passado, presente e futuro está intrinsecamente ligada à memória e à expectativa. O passado existe como memória, o futuro como antecipação, e o presente como atenção ou percepção imediata. Assim, o tempo é, em grande parte, uma construção da consciência humana. Agostinho faz uma distinção clara entre tempo e eternidade. Para ele, Deus existe fora do tempo, em uma eternidade imutável. O tempo foi criado por Deus juntamente com o universo, e é uma característica da criação, não do Criador. Deus vê toda a história do mundo de uma só vez, como um eterno presente. Seguindo ainda com a filosofia medieval após a filosofia da patrística, lhes apresentaremos a filosofia da escolástica. Mas, antes aproveito para agradecer sua presença aqui em nosso canal, Dialogando com Botelho, ao mesmo tempo em que peço que se inscreva se ainda não for inscrito e deixe seu joinha. Filosofia escolástica. Noções iniciais. Durante o reinado de Carlos Magno, a 742-814, a Igreja Católica e o Reino Franco incentivaram a retomada cultural, movimento que foi denominado de Renascimento Carolíngio, em que intelectuais passaram a ministrar suas aulas nas escolas. Os conteúdos ensinados nessas instituições eram representados pelas artes liberais, que compunham um conjunto de ensinamentos em sintonia com as doutrinas oficiais da Igreja. É nesse contexto cultural que surge uma nova filosofia cristã conhecida como escolástica. Os filósofos escolásticos continuaram com as discussões da patrística que buscavam solucionar as querelas entre a fé e a razão. O diferencial é que esses pensadores vão conduzir essa problematização objetivando conciliar a fé com a razão. A redescoberta das obras de Aristóteles no Ocidente, por volta do século XII, assim como o surgimento das universidades, tiveram um impacto profundo nessa nova abordagem. Características gerais. A escolástica é caracterizada pelo uso do método dialético, que envolve a apresentação de argumentos pró e contra uma determinada tese, seguida de uma síntese ou resolução. Este método visa chegar a uma compreensão mais profunda da verdade através da análise crítica e da discussão racional. Um método comum na escolástica era quaestio, questão, onde se apresentava uma pergunta seguida por várias objeções e respostas. Outra prática era disputatio, disputa, um debate formal sobre uma questão filosófica ou teológica. Estas técnicas permitiam um exame minucioso de problemas complexos e a elaboração de respostas bem fundamentadas. Os escolásticos acreditavam que a fé e a razão não estavam em conflito, mas que a razão podia ser usada para aprofundar a compreensão da fé. Eles buscavam harmonizar a revelação divina com o conhecimento filosófico, sustentando que a verdade é una e que tanto a fé quanto a razão são caminhos para alcançá-la. Principais escolásticos. Anselmo de Cantuária, de 1033 a 1109. Conhecido como pai da escolástica. Anselmo é famoso por seu argumento ontológico para a existência de Deus, que tenta demonstrar que a própria ideia de um ser maior do que o qual nada pode ser pensado implica a existência de Deus. Pedro Abelardo, de 1079 a 1142. Abelardo contribuiu significativamente para o desenvolvimento do método escolástico através de sua obra Sim e Non, Sim e Não, em que ele apresentava passagens contraditórias das Escrituras e dos pais da Igreja, encorajando o uso da razão para resolvê-las. Tomás de Aquino, em Vida e Obra. Principal pensador da escolástica. Tomás de Aquino, nascido em 1225 em Roccasecca, no Reino da Sicília, atualmente território italiano. Foi um frade dominicano, teólogo e filósofo influente, pertencente a uma família nobre. Ele foi enviado ainda jovem para o mosteiro de Monte Cassino, com a intenção de seguir uma carreira eclesiástica. Aos 19 anos, Tomás ingressou na Ordem dos Pregadores, Dominicanos. Foi enviado para estudar em Nápoles, Paris e Colônia, onde foi aluno de Alberto Magno, um dos mais renomados intelectuais da época. Ele passou a maior parte de sua vida ensinando teologia em várias universidades e escrevendo extensivamente. Tomás de Aquino faleceu em 7 de março de 1274, a caminho do Concílio de Lyon, onde havia sido convocado pelo Papa Gregório X.
Tomás de Aquino é mais conhecido por sua tentativa de reconciliar a filosofia aristotélica com a teologia cristã, criando uma síntese duradoura que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Teológica. A Suma é a obra-prima de Tomás de Aquino e uma das obras mais influentes da teologia cristã. Dividida em 3 partes, a Suma abrange uma vasta gama de tópicos teológicos e filosóficos. Ela é organizada em questões e artigos, cada um apresentando uma pergunta, seguida de objeções, respostas e refutações, exemplificando o método escolástico. Tomás de Aquino escreveu extensos comentários sobre várias obras de Aristóteles, incluindo a Metafísica, Ética Nicômaco, Física e Política. Nestes comentários, ele procurou explicar e integrar as ideias aristotélicas no contexto da teologia cristã, as provas da existência de Deus. Na Suma Teológico, Tomás apresenta 5 argumentos para a existência de Deus, conhecidos como as 5 vias. 1. Primeiro, motor imóvel. Tudo que se move é movido por algo, e deve haver um primeiro motor que não é movido por nada, identificado como Deus. 2. Causa primeira. Tudo tem uma causa, e deve haver uma causa primeira que não é causada por nada. Esta causa é Deus. 3. Ser necessário. Existem seres contingentes que podem ou não existir, mas deve haver um ser necessário cuja existência é obrigatória, que é Deus. 4. Graus de perfeição. Observa-se diferentes graus de perfeição, e deve haver um ser que é a perfeição máxima, que é Deus. 5. Governança do mundo. A ordem observada no mundo implica um propósito e um design inteligente, que é Deus.